Fala pessoal, tá no ar mais um episódio do podcast Control Alt Law, o melhor podcast de direito digital, segundo aqueles que acompanharam essa nossa série especial da reforma do Código Civil. Hoje, o último episódio, para a gente falar de um dos principais tópicos dentro do livro de direito digital que quer ser incluído, que é o do e-notarial. Conosco aqui mais uma vez os professores Raíssa Pavon, Lu Fatim, Luiz Bino, eu, Rafael Chaia, e hoje um convidado especial, o Dr. Eli Ayashi, que vai nos ajudar a compreender os impactos que o e-notarial vai ter no direito brasileiro. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, obrigado a todos aqui. Estou aqui para conversar sobre esse assunto atual e novo no direito notarial e com a nova reforma aí do Código Civil. Doutor Eli, que já tem 17 anos de experiência na área? Isso, eu tenho já, em relação ao direito notarial, no início da minha carreira, eu já advoguei nessa área, fui advogado do Conselho Regional de Corretores de Imóveis e em cartório estou há 13 anos. Então, a minha vida foi sempre ligado a essa parte do direito registral e notarial. Então, pessoal, vocês podem esperar que vai ser um bate-papo aí de qualidade. Já segue a gente nas nossas redes sociais, @contro_alt_law, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no TikTok. Lá vocês acompanham não só os lançamentos dos novos episódios, mas também cortes e conteúdos exclusivos. Sigam também as nossas redes sociais, todas no Instagram, @RaíssaVPavon, @RafaelChaia.adv, @Lufatim, @Oluizbino, @Anthony.dv. Nosso menino Anthony não está conosco hoje, está em um compromisso familiar. E sigam também o perfil do nosso convidado, Eli Ayashi, Eli com Y, Ayashi com Y e CH, e @Cartório Ayashi, AYACHE, para que vocês também possam ter acesso não só a informações do nosso convidado, mas também informações sobre o direito notarial e muito mais. Esse é um podcast que tem o apoio da ANAD Brasil, Associação Nacional de Advogados de Direito Digital. Segue o perfil deles, @anad.brasil no Instagram ou anad.org, o site para que vocês possam ficar por dentro de eventos, palestras, grupos de trabalho e muito mais. Esse é um podcast produzido pelo pessoal da Talk BR, pessoal da DIO Comunicação, @talk.br no Instagram. Segue lá para vocês também conhecerem um dos melhores espaços de podcasts do estado de Mato Grosso do Sul. Então, vamos dar o pontapé inicial, já deixando claro a seguinte pergunta. Qual era a pergunta? Não, a minha Essa foi dúvida aqui, essencial pra Luísa. a minha dúvida aqui no offline é sobre a expertise do Dr. Eli, como tem mais de 10 anos aí de experiência em cartório, como que veio acontecendo essa mudança do universo notarial acompanhando o mundo digital, né? Porque foram transformações significativas, não só em termos de acessibilidade e segurança jurídica, como mudança no dia a dia mesmo, na prática dos cartórios, né? Deve ter sido uma mudança de paradigmas total. Foi. Essa alteração do digital nos cartórios foi uma revolução e recente, bem recente. No início do meu cartório, há 13 anos, era totalmente analógico, vamos dizer assim, o papel mesmo. Antes um pouco da pandemia, eu até fiz uma alteração em nosso site para que levasse essa questão digital, onde você faria todos os pedidos no site do cartório, baixaria os documentos lá, nós faríamos a lavratura da procuração ou de compra e venda de algum outro ato notarial, e com isso a pessoa iria só lá no cartório para assinar. Com a pandemia, houve uma drástica mudança para que a necessidade da população que ninguém queria sair. Então, logo, o nosso Conselho Notarial do Brasil, o nosso Colégio Notarial do Brasil, fez, juntamente com o CNJ, uma resolução onde instituiu os atos notariais digitais, com o e-notariado, onde a assinatura digital
faria todos, essa vez de ao ir no cartório, você faria, pela assinatura digital. Através também de videoconferência, para comprovação das partes, né, porque é necessário estar no Código Civil, e com isso houve essa revolução. Naquele início, quando eu falei do meu site, que eu coloquei antes da pandemia, não tive nenhum pedido, porque as pessoas, realmente, quando se trata de imóvel, até hoje, eu acredito que ainda nessa minha geração, acho que vocês são mais novos do que eu, A Luísa nem mas na tanto. minha geração ainda continuará boa parte, né, dos 45 acima, continuarão ainda no papel, eu acredito. Mas está evoluindo para a assinatura digital, para o e-notariado. Não tenho dúvida que a minha filha ali de 6, 9 anos fará tudo pelo celular. Mas houve um grande avanço tecnológico dos cartórios para essa demanda digital. E com isso a evolução vai ser muito boa para a população, eu não tenho dúvida alguma. Deixou de ser uma oferta de um diferencial do cartório, que era só um serviço extra, e passou a ser uma necessidade, né? Então, Exatamente, exatamente. E as empresas também, dos grandes incorporadores, construtores, eles tinham essa demanda para agilizar esse serviço deles. Então, hoje, eles são os que mais utilizam. Eu ia questionar exatamente isso. Se a população em si, né, a população geral, se tem aderido mais ao meio digital ou acaba ainda. Porque quando você pensa cartório, você sempre pensa no papel e tal. Você ainda não associou o cartório à inovação como é o que a gente vem discutindo hoje. A população em geral está aderindo? Sim, nós temos hoje 73 milhões, ou seja, quase 1%, um terço da população brasileira que está com o CPF cadastrado no nosso e-notariado. Isso, a pesquisa agora de 2023. Nós temos um avanço de quase 8 milhões de pessoas incluídas por ano no e-notariado. Uhum. Então, estão aderindo. Nós fizemos mais de 1 milhão de atos notariais Legal. feitos diretamente, totalmente digital. Então, há sim uma recepção da população, mas como eu disse, ainda lento, mas gradual, tranquila. As empresas começam primeiro. Então, quando você negocia com uma empresa, uma construtora, com uma incorporadora, é mais fácil. Entre terceiros, que eu falo assim, entre pessoas físicas que estão ali naquele dia a dia, ainda eles preferem estar ali no cartório, em razão da credibilidade que nós temos, da Sim. confiança, até porque a pessoa se sente segura ali para assinar, para pagar, para fazer o pagamento daquela escritura. Nós temos aquele problema, eu assino primeiro, pago primeiro, eu recebo, eu assino. Então, tem toda essa alteração de cultura do papel para o digital, mas ela está ocorrendo e vai ser totalmente daqui a uns anos. Não vai ser. E é Vai ser. interessante que a gente tem visto isso já entrando em algumas coisas meio que por padrão. Por exemplo, para veículos automotores, o aplicativo hoje da CNH, ele já permite que você faça a transferência do veículo pelo aplicativo. Pelo aplicativo. O próprio aplicativo já faz a transferência do veículo. Exatamente. Então você vê que aos poucos isso está sendo realmente integrado na rotina das pessoas para elas já irem se familiarizando com essa nova realidade. Algo que, como o doutor falou, é inevitável. Pode até demorar, mas é inevitável. Não tem como voltar atrás. Ela é inevitável, ela é totalmente. E também ela, com o dinamismo dos negócios, né, jurídicos, seja móvel ou imóvel, essa praticidade e essa vida corrida que nós temos, eu acho que é essencial aí para a população, para todos os usuários, né? Então a população vai confiando e
vai aderindo ao e-notariado. Então, essa reforma veio, já existe através de resolução Sim. do CNJ, né? Só que agora vai vir com mais força pelo Código Civil. Não tenho dúvida que isso é para ajudar. Eu acho que foi a mesma perspectiva quando veio o processo judicial eletrônico, né? Tem todo um procedimento. Agora, eu acho legal essa perspectiva do usuário, tanto as grandes empresas, que para elas são realmente muito mais acessível, muito mais fácil, para os indivíduos, pessoas naturais ali, físicas, que ficam usando no dia a dia do cartório, mas internamente, né? Como que é essa adaptação do cartório para atender essa nova demanda? Eu vi pelo anteprojeto aqui do Código Civil que o cartório precisa fazer algumas adaptações, talvez treinamento de pessoal. Teve bastante impacto nisso? Teve. O CNJ já vem nos preparando para essa questão digital. E até pelo nosso sistema também que nós tínhamos. Os cartórios hoje, eles estão totalmente digitalizados, né? Seja no Brasil inteiro. Então, o CNJ já vem nos cobrando disso aí. Como do site, como dos juízes, também do judiciário, Sim. que vem cobrando essa questão de investimentos realmente pesados em segurança das nuvens, que nós temos, são os Sim. obrigatórios, em toda essa questão. Então, nós já vemos já de alguns anos, antes dessa revolução digital, nós já víamos já o CNJ nos preparando para esse avanço. Então, o que hoje nós mais investimos no cartório é questão de sistema, CPD, o nosso é muito pesado. Hoje o nosso investimento é muito grande e nós vamos evoluindo, nossos funcionários com treinamentos vão evoluindo e os jovens que acabam entrando, trabalhando no cartório, já têm uma certa facilidade, né? uma intimidade com o digital. Então, isso vai nos ajudando. A gente sempre fala aqui da dificuldade da população mesmo e da ausência de letramento digital e de muitas pessoas que estão inseridas no digital sem terem conhecimentos imprescindíveis para atuarem na vida digital. Então, são aquelas pessoas que acabam caindo em golpes, são aquelas pessoas que acabam precisando de um advogado digitalista para orientá-las. Passando isso para o mundo dos cartórios, é a maior dificuldade o treinamento do pessoal e a inserção no mundo assim, dos recursos humanos dos cartórios dentro do mundo digital, ou existem outras dificuldades mais relevantes? Olha, essa questão do problema, né, da digital, dos contratos, da má-fé de algumas pessoas, hoje nós temos que preparar os nossos colaboradores, seja com uma análise de documentos falsos. Nós temos lá vários cursos que nós fazemos. Hoje no cartório nós temos colaboradores especialistas em questão de documentos. Eles olham. Facilitou digitar os documentos digitais, que você entra no site do Detran, do Gov, e verifica lá o código de barra. Nós temos hoje também uma autenticação, né? Exatamente, uma autenticação, um convênio com a Polícia Civil, na questão do registro dos RGs do Mato Grosso do Sul, que nós verificamos também. Porque, infelizmente, ainda existe essa questão dos golpes, né? Seja lá do físico, do documento físico, o digital tem que ter um olhar maior, uma cautela para essa questão. O que é interessante do e-notariado? Que nós fizemos já essa assinatura digital pelo e-notariado facial, que já é diferente, que eu fico até preocupado com a do ICP, que é daqueles certificados digitais, que o governo acabou liberando um pouco as pessoas, algumas empresas fazendo de qualquer forma. Então, é uma preocupação nossa. Com segurança? Com a segurança? Com a segurança jurídica, com a segurança dos atos. Porque nós temos, assim, infelizmente, no Brasil ainda a má-fé existe, né? Então, nós temos problemas com falsificação, seja de assinatura digital, de autenticação de carro, seja de compra e venda. Então, a nossa expertise tem que ser a questão do documento físico e a questão digital. Então, toda evolução
até do notariado, é para que evitar as fraudes. E todos os cartórios têm fé pública, né? Nossos colaboradores têm fé pública. Então, ali, esse notariado, nós fazemos para que não haja esse problema de questão de fraudes. Né? Isso que o doutor Eli falou é extremamente importante, porque você nota o que ele falou. Existem as empresas que estão trabalhando hoje com a questão da biometria facial como uma forma de autenticação, só que o que pouca gente sabe é que existem diferentes tecnologias de biometria. Exatamente. Você tem tecnologias, por exemplo, que focam em 12 pontos únicos do seu rosto. Isso. E tem tecnologias que focam em quase 120 pontos únicos. São muito mais detalhadas. Essas tecnologias mais rudimentares são as que permitem os golpistas, por exemplo, autenticar a assinatura eletrônica de correntista de banco usando Uma foto. foto grande da Usando pessoa. uma foto grande. Bate nos 12 pontos e entra. Então, não é só entrar no digital, é entrar no digital com tecnologia de segurança de ponta e sempre estar adotando as melhores tecnologias que estiverem disponíveis no mercado. Ou seja, é um contínuo investimento. Sim, e tentar estar sempre um passo à frente da criminalidade, porque ao mesmo tempo que a tecnologia avança, que as facilidades do dia a dia avançam, com a oferta de benefícios que o mundo digital traz, a criminalidade também se aproveita disso para ter cada vez mais criatividade, né? Então a gente tem que tentar dar um passo à frente. Exatamente. Por isso que eu acho que tem que ter um padrão de todos os certificadores de assinatura digital, né? Por exemplo, a OAB tem a certificadora de vocês, o cartão tem. de A vocês. COAB. O e-notariado é o nosso, mas o nosso tá ligado ao ICP. O ICP é outro. Então, e tem fora as assinaturas de outras empresas agora, que essa é a mais... Sim. O Zap Sign da vida. Isso, Que inclusive já tivemos problema até com o judiciário, que o judiciário não aceitava a assinatura de lá. Isso, decisões do STJ Isso. que não aceitaram, os bancos voltaram para o reconhecimento de firma, agora me parece que voltou a aceitar, porque infelizmente não há um padrão. Sim. Então, um padrão de toda a segurança do ato. Então, é isso que o Brasil, né, o governo, quem for o responsável, deve fazer um padrão único para todos. Senão, nós realmente poderemos ter vários problemas. E engraçado que se você pega a Lei 11.419 de 2006, que é a que trata do processo eletrônico, Sim. lá no artigo 14 ela fala que para o processo eletrônico, a gente pode usar uma analogia aqui, ele fala que o processo eletrônico deve adotar preferencialmente processos abertos, de código aberto e padrões livres, para que haja essa padronização. Até porque a Lei 11.419 ela não criou o processo eletrônico, ela pegou iniciativas que já existiam para tentar padronizar. Então, usando por analogia essa lógica, o mesmo tem de ser aplicado ao e-notariado nesse aspecto. Sim. Que a gente comece a trabalhar, então, um padrão para que todo mundo padrão siga. rígido. Exatamente. E vincular o pessoal. Ó, galera, o padrão é esse, a norma é essa, vocês vão ter que seguir dessa forma. Pensando dentro das assinaturas aí, tem essa diferença, né? Da assinatura digital e assinatura eletrônica. Uma é diferente da outra. A assinatura digital é essa do ICP, tem a certificação. A eletrônica, ela é ampla. Então, entra o ZapSign, entra o próprio ICP também. Toda assinatura digital é uma assinatura eletrônica. Mas o ICP é aquele que te liga diretamente à pessoa, né? Não tem como criar ou alguém acessou meu e-mail e usou. Ele liga. Talvez seria esse uma boa padronização, né? Ó, para cartório, para atos notariais, usa só a certificação digital. Porque a nossa preocupação dessa segurança é justamente porque as pessoas estão ali no negócio da sua vida, né? A compra e venda de imóvel, que nós fazemos numa média de 1 a 2 escrituras de compra e venda na vida, o cidadão, né, comum. E por isso que eu falo que ele ainda utiliza o cartório, tem aquela confiança de ir lá, porque é o sonho de sua vida. Então, ele utiliza ali o cartório, tem aquela confiança daquela assinatura ainda no papel, né? Justamente para ele saber do seu negócio, para levar a bom termo. E com a evolução da tecnologia, tem que também existir padrões rígidos para a assinatura, para que não haja fraude. Certo.
Perfeito. Tudo isso passa pelo letramento, né? Então, quando a gente fala de assinatura eletrônica, o próprio e-notariado, precisa ter aquela perspectiva de que o usuário precisa ter uma postura diferente, né? Então, quando eu utilizo a assinatura eletrônica, eu não posso tirar uma cópia e achar que aquele documento vai ter a mesma validade. Mas isso acaba que é uma realidade ou uma realidade de conhecimento muito distante ainda da população que mais usa esses serviços. E por isso, então, acaba tendo esse raciocínio, esse conceito de que, poxa, eu quero o papel, né? Eu preciso. Até eu mesma, às vezes, falo, eu preciso imprimir, porque eu gosto de ver o papel, né? Eu gosto de anotar no papel, mesmo que tenha Sim. lá todos os autos eletrônicos, muito mais fácil, né? Em tese, você lê pelo computador, mas o papel, a materialidade, parece, né, do instrumento, acaba trazendo uma maior segurança. Mas o que me chama bastante atenção e que eu acho que deve ser algo muito pesado é a questão da segurança da informação, né? Porque penso tanto de informação, de dado pessoal sensível que passa, né? E aí a gente sai daquela perspectiva de cartório com bastante livro ao fundo, né, É. livros, e entra para um CPD e fala, nossa, eu preciso agora de uma grande estrutura de segurança da informação. Sim. E aí, como isso movimenta o mercado de tecnologia, né? Então, novos softwares, novos aplicativos, talvez, né, que se interligam, aplicações. Então, tudo isso é muito interessante de pensar que toda a estrutura de funcionamento dos cartórios foi e vem sendo cada vez mais alterada, né? Tanto de mão de obra, porque daí, então, você precisa de uma mão de obra um pouco mais qualificada, ainda que você tenha que qualificá-la, né? Não preciso contratar uma mão de obra qualificada, mas ela precisa se qualificar Precisa. para que ela consiga, de fato, mexer nesses sistemas, porque alguns sistemas eles são um pouco mais complexos, Sim, né? Não sim. são tão visuais, às vezes, né? Tão didáticos, muito embora eles sejam... Eu consigo utilizar, mas ele não é todo coloridinho, né? Todo lúdico. Ele é um sistema de trabalho. Então, isso demanda treinamento, isso demanda... Eu não sei se vocês têm norma ISO, provavelmente tem, né? Nós temos o ISO, nós já fomos certificados já pela Legal. BNT, nós temos tanto a BNT como o ISO também. Nós já tivemos a certificação da BNT, só por curiosidade. Lá no cartório hoje eu tenho um livro das escrituras manuscritas, à mão, tenho datilografado, tenho o de computador, né? E hoje os digitais. Olha só a evolução, a evolução. escala, né? Nem toda. A escala. Aí você pensa que Então, é o que você trouxe pra gente, você tá ali. A há 13 sua anos, geração de notários pegou todas essas... Eu peguei Escrito. todas Ah, é as muito modificações. massa. Então é uma coisa bela, né? Uma coisa maravilhosa, uma evolução que nós estamos juntos com a população. A doutora Elia é testemunha ocular de como a Exatamente. tecnologia veio alterando o nosso dia a dia. Nós somos assim, eu, graças a Deus, participei dessa evolução, que é muito interessante. Você vê lá o meu arquivo, é interessante. Então, eu tenho todas as passagens, né? Toda a evolução. É bacana, é bem legal de se ver. E o engraçado também, só lembrando do papel, toda escritura nós entregamos com plástico, para colocar, para guardar. As pessoas, quando falam assim no cartão, eu venho aqui, eu gosto da escritura, quando vocês embalam, colocam no plástico, porque ela guarda, a pessoa guarda a sua escritura. Se você vê o documento que as pessoas possuem em casa, aquele papel amarelo, é a escritura do seu imóvel, é a certidão de casamento e a de nascimento. Então, esse papel ainda é necessário. Sim. Essa geração ainda terá esses documentos, né? Óbvio, agora os nossos filhos lá, os novos, vão ter tudo no vai celular. ter no celular. Mas ainda essa paixão, essa questão do papel. Eu gosto ainda de ler livro. Eu também. Papel. Eu compro, eu prefiro. Mas as notícias eu leio tudo pelo mundo digital. Mas é bem interessante. Essa mudança é muito bacana. Agora, entrando aqui no e-notariado, a gente já tem uma redução significativa das fronteiras geográficas e a facilitação dos serviços, né? A gente estava comentando aqui sobre as facilidades e cidadezinhas pequenas do interior que às vezes não tem uma comarca ali, não são comarcas, mas tem um cartório, né? Isso acaba ofertando para a população uma gama de serviços que ela não teria
faria, não fosse o mundo digital, se aproveitando já de uma estrutura existente que é a do cartório, né? Então, é um Exatamente. aproveitamento de uma estrutura. A nossa capilaridade no Brasil inteiro ela é muito grande, muito. Então, há cidades que há 2, 3 cartórios, né? E toda cidade, até distrito, né? Até distrito aqui daqui do próprio Mato Grosso do Sul existe cartório. Então, você pega uma cidade que não tem um judiciário aqui, próximo a nós, Santa Rita do Pardo, existe um cartório, não tem uma vara, né? Não tem um judiciário, não está ali. Então, como outras cidades pequenas aí, ou que só tem apenas juízes substitutos, né? Então, o cartório ele está presente, realmente ele está presente em boa parte aí do território brasileiro. Por isso que essa reforma do Código Civil, que nós comentamos aqui, ela está trazendo mais atribuições a nós. Está desjudicializando e trazendo a parte consensual, né? Agora até com incapazes menores está trazendo para que nós podemos fazer os atos. Então, como o divórcio, como essa questão da partilha, do inventário, e todos esses atos poderão ser feitos digitalmente. O mais interessante, até voltando lá ao seu assunto da questão dos funcionários, no início dessa digitalização, todos ficavam receosos e com medo. Hoje, eles preferem fazer a assinatura. Hoje, as pessoas estão lá na França, na Europa, nos Estados Unidos e fazem a videoconferência. Nossos funcionários já estão preparados, E tem, assinam né, já aqui digitalmente. na própria reforma já trouxe essa previsão também. É a obrigação de É. videoconferência, né? É obrigatória a videoconferência, até para essa questão facial, a identificação da pessoa, nós armazenamos. Então, o nosso serviço ali de CPD tem que ser enorme, tem o backup nas nuvens também, que é obrigatório. Então, já estamos sendo preparados, na verdade. Já estamos Eu preparados fico para essa imaginando atualização. o É muita volume de coisa. dados e informações. Ainda mais quando são integrados, né? Você pega alguns bancos de dados, talvez integrados com o próprio do eGov, então vai juntando e é muita informação. Sim. Então a questão de gestão de risco e segurança da informação é imensa. Tem a LGPD que nós temos que Sim, acompanhar LGPD. também. Então, tem tudo isso que é documento público, mas nós temos que respeitar a Também, LGPD. Uhum. Nossos documentos são públicos. E fora o testamento, que não pode ser Advogado. divulgado, a não ser pela parte, né? Ou pelo Uhum. seu procurador. Então, todas as cautelas necessárias, né? Tem que ser acompanhada por nós. É uma... É uma gama de responsabilidades, obrigações e predicados, né? Porque o cartório tem que ter extrema cautela, tem que ter níveis de segurança da informação extremos, porque tem que lidar tanto com ataques de cybercriminosos quanto com vazamento de dados, observar a Lei Geral de Proteção de Dados e, ao mesmo tempo, ser ali um farol, muitas vezes, para os advogados e para as partes, né? Para os cidadãos Exatamente. comuns, porque do nosso dia a dia na advocacia, quantos de nós já não falamos, não, vamos falar com o notário para ver qual que é a opinião dele sobre isso. Então, ele acaba sendo uma inspiração para como deve se pautar o nosso agir. Então, a gente confia tanto, e não é só pela questão da fé pública, porque a gente imagina, não, o notário deve saber isso, então ele é o primeiro a se preparar, a gente espera isso. E joga em cima disso ainda o compliance dos funcionários do cartório, porque você tem que garantir a Isso. segurança. Ainda tem o compliance dentro do cartório ainda. Exatamente. É muita É toda uma coisa. reestruturação, né? Tem toda uma reestruturação. Você pega mesmo hoje todas as ações que tiverem disponibilidade deve constar na matrícula. Há uma lei que fala isso, né? Tem que constar na matrícula do imóvel. Só que ainda o poder público, o judiciário, ainda não colocou todas as informações dentro da matrícula. Só que ainda nós temos que orientar os nossos clientes, né, a tirarem as certidões, porque justamente para evitar algum risco, né, de indisponibilidade, de penhora, de arresto, enfim, para ela ter a sua segurança jurídica,
né? Por isso que eu falo ainda que as pessoas gostam de ir lá, gostam de conversar, como você bem disse, com os nossos escreventes, comigo, Uhum. com o tabelião, justamente para orientar e para falar, olha, pode comprar esse imóvel. Nós temos lá escreventes que estão há 35, 40 anos, que tem compradores que só fazem com eles, e enquanto ele não der o ok, eles não fecham o negócio, não pagam, não. Gera um Então, vínculo de toda essa confiança, né? questão da confiança, né, da credibilidade. Tanto que a população, mais de 70% da população, no Instituto do Datafolha, que fez uma pesquisa agora de 22, já tínhamos uma anterior, nós estamos entre as instituições com mais credibilidade no Brasil, à frente das Forças Armadas, Uhum. da Polícia Federal, essa questão. Porque há aquela questão da confiança, da segurança ao comprar um imóvel. Porque, querendo ou não, é o sonho, né? Como eu disse aqui, é o sonho e a pessoa trabalhou, juntou o seu dinheiro de uma vida para comprar aquele Comprar o imóvel. E é o seu lar, né? Que esse é o mais Eu importante. creio que até mais do que isso, né? Você percebe que quando a pessoa ela quer revestir algo com seriedade, ela fala, não, tá registrado em cartório. É até uma expressão, verdade, né? É até uma expressão, né? Registrei em cartório. Não, eu vou aqui. registrar em cartório o que eu tô falando. Fiz em cartório. Exato. A exatamente. pessoa usa essa expressão para revestir de credibilidade que ela tá falando. Ou seja, ela empresta a credibilidade do cartório pro próprio discurso. Faz todo sentido o que ele tá falando. Não, existe isso, existe muito, Isso, eu sempre conto também uma passagem que eu tive logo no início, que já me marcou no cartório, chegou um cliente, quando eu logo assumi o cartório, um mês depois ele foi lá no cartório. Ah, o senhor que é o dono aqui? Eu falei, não, eu sou o tabelião, acabei de ser aprovado no concurso. Ah, então todo documento, ele é um construtor famoso, construía várias casas, conhecido em Campo Grande, todo documento eu vou fazer, o senhor vai analisar. Tá bom, eu falei, não, claro, eu analiso, vou verificar, porque se o senhor me dando o ok, eu vou assinar. Daí, com o tempo, eu descobri que ele era analfabeto, ele só assinava. Ele queria a minha confiança, ele queria me conferir o conhecer documento. para conferir, para ele assinar. Se eu desse legal. ok, ele assinava e faria o negócio. Olha e aí, assim foi que massa. feito antes e comigo também. Então é essa questão que eu falo que essa A ser o credibilidade, tabelião, a né? credibilidade, Muito bom. essa questão de confiança é muito, muito interessante. Por isso que é super importante quando a gente traz essas questões que já aconteciam para uma reforma do Código Civil, que a gente já falou nos outros episódios, o Código Civil como uma norma geral, para que essa transição, né? Porque vai chegar um momento que vai ficar tudo digital, né? A gente ainda está num Sim, período não de tenho dúvida. transição. Mas que essa confiança também tem esse período de transição, né? Para que as pessoas comecem a, de fato, essa confiança que elas depositam e foi construída, já está solidificada, ela também continue no meio digital, né? Quando tiver por completo todo o cartório já digitalizado, enfim, todo mundo já usando, já entendendo, mas que também tenha essa confiança. E aí você trouxe um ponto que é bastante interessante quando você fala questões consensuais acabam sendo trazidos para a via extrajudicial. E isso é muito importante quando a gente lembra do sistema multiportas, né? Então, o cartório, a via extrajudicial, ela acaba sendo uma forma, uma porta também de resolução de conflitos, que veio lá 2010 com resolução do CNJ, já existia muito antes, talvez não tanto utilizado no território nacional, um pouco mais a arbitragem em um primeiro momento. Lá em 96, eu acho que é a lei da arbitragem, se não me engano. Depois veio mediação, conciliação, negociação. E muitos dos conflitos podem ser resolvidos no cartório. Uma coisa que ainda pega, eu acho, né? Um dos obstáculos para grande parte, ou para a maioria da população, utilizar a via extrajudicial acabam sendo os custos extrajudiciais, né? Que eles acabam levando situações que poderiam ser resolvidas pelo cartório, mas acaba trazendo para o Poder Judiciário por uma questão de, aqui eu posso pedir uma gratuidade da justiça, enfim. Muito embora existam meios específicos, hoje os cartórios são muito flexíveis. E isso é uma perspectiva interessante de trazer e de esclarecer que essa flexibilidade existe. Então, os conflitos que podem ser realizados ou podem ser ali solucionados, resolvidos de forma consensual pelo cartório, é interessante que sejam.
Porque o nosso judiciário hoje ele é muito abarrotado, né? A gente é um país extremamente litigante, então qualquer coisa eu levo para o judiciário. Né? Porque da mesma forma que a gente tem a questão da confiança com o cartório, a gente tem a questão da ameaça do poder judiciário, né? Eu vou te Gostei processar. dessa expressão aí, foi boa. Sim. Isso Sim, é real. exatamente. Então, se a gente conseguir também, isso é uma mudança de cultura legal, Sim, né? Que legal. acaba acompanhando esse processo de digitalização completa. E que é legal a gente trazer. Pô, você pode usar, existem conflitos que podem e devem ser resolvidos no extrajudicial, né? Tirar essa perspectiva de, não, o cartório é muito engessado. Não é mais. É bastante Não, flexível. modificou muito, alterou. Até questão de esses novos, a nossa nova turma de concursados, houve uma reestruturação física dos cartórios, né? Aqui em Campo Grande é notável, na verdade, no interior inteiro. Então, modificação de prédio, atendimento, né? Saiu aquela pecha lá de cartório que era antigo, que passava de pai para filho, que tinha todo aquele problema. Então, nós investimos nessa questão. Quando foi necessário, nós alteramos para a questão digital, fizemos essa revolução também. Então, nós estamos acompanhando a evolução do Brasil, dos negócios jurídicos. Então, está sendo muito interessante. E essa questão consensual, trazendo para nós, como nós somos privados, mas nós temos o poder, a delegação do Estado, a fé pública, então tudo se encaixa para melhor resolução e confiança das partes ali conosco. Questão de custo-benefício, né? Custo-benefício. E assim, Custo-benefício. capacitação, credibilidade, capacitação, modernização, inovação e também economia de tempo, né? Sim. E essa será que, questão desculpa, será que as filhas do doutor Ayashi, ao invés de dizerem, tá registrado em cartório, elas não vão dizer, registrei na blockchain, hein? Isso. Será? Com certeza, com certeza, com certeza. Essa questão dos custos ainda, e das custas principalmente, né, ainda é uma questão que é muito debatida, né? Uhum. Legalmente falando, e lei, e briga sobre tudo isso. Você acredita que com o e-notariado e, claro, a gente tendo toda essa divulgação em cima, pode haver uma redução desses custos para a população em si? Olha, pode ter sim, pode ter É. uma redução, eu acredito que haverá, com o tempo, será unificado os valores no Brasil inteiro, mas o melhor mesmo seria o custo-benefício quanto ao tempo, né, de resolução no cartório, no judiciário. É. Mas é muito no cartório, você pega um inventário, hoje é 30, 60 dias, você resolve. Rapidão, Na né? justiça Sim. é 1, 2, 5 anos. Um divórcio no mínimo é 1 ano, né? Acho que no judiciário, Antigamente Se se brincava, tiver né? Falando consenso, de. Se tiver consenso. Senão- Nossa, se você for lá hoje com os documentos, tirando lá tiver que pagar algum imposto, alguma coisa, uma semana tá Tá resolvido. É que Ou no mesmo dia, se não tiver bens. Então, na mesma hora, um divórcio. Rapidinho, Então, meia a hora. questão é Demorou a mais pra casar do que pra praticidade. divorciar. Né? É. Mas, ó, uma coisa que me chama a atenção dos custos é porque a gente, assim, em geral, né? As pessoas pensam muito assim, bom, se tá digital, então deveria ter um custo menor. Só que, na verdade, o digital traz um custo maior para o cartório. Sim. Então, às vezes, a conta não fecha, né? Então, é inversamente proporcional. O investimento em segurança da informação, tecnologia, é muito alto para que esse produto rápido seja entregue de forma rápida. Agora, para o usuário que vai lá e clica e fala, pô, só cliquei, né? Tipo, e eu vou cobrar. Mas não, é inversamente proporcional. Ele não entende todo aquele arcabouço que tem por trás. Tudo que pra precisou. oportunizar Para que ele essa seja facilidade. só um clique. Pra que né? seja só um clique. Exatamente. É aquela questão, né? Mas, poxa, você só apertou um parafuso, mas beleza, eu fiz 8 anos de curso pra poder. sabe qual Então, isso é legal também de trazer, né? Para que a não fique essa... responsabilidade que nós temos, a atualização, o investimento, né? A força de trabalho atrás ali. Sim. Uma força de trabalho extremamente difícil Exatamente. de captar e de profissionalizar, né? É uma mão de Exatamente. obra muito especializada. Muito especializada. A questão lá, eu faço, meus funcionários, eu tenho um plano de carreira que ele começa ali da autenticação do reconhecimento, vai lá para o staff
de assistente dos meus escreventes. Ele vai andando pelo cartório, vai conhecendo todo o cartório, como que roda, para você chegar a escrevente, porque a responsabilidade é muito Muito grande, né? grande. É muito Olha grande. olha que legal essa perspectiva que você trouxe. A gente, assim como os escritórios de advocacia acabam tendo uma estrutura de empresa, de organização empresarial mesmo, os cartórios da mesma forma, né? Então, a pessoa vai ter um plano de carreira, super legal, né? E para que, de fato, a pessoa alcance uma senioridade para fazer um serviço mais complexo e com uma maior responsabilidade. E que ela entenda o serviço que foi feito lá na ponta. O serviço que foi feito lá na ponta. Então, isso é interessante e por isso é importante, mais uma vez, essa colocação do Código Civil dessas novas formas de atuação da sociedade. A sociedade vai modificando, o Código Civil precisa modificar também, e isso traz modificações estruturais, isso traz modificação de qualificação profissional, de posto de emprego mesmo, né? De quais são os novos profissionais que você, enquanto cartorário, precisa ter. Né? E como que eu vou buscar isso no mercado de trabalho? Então, é muito importante essa colocação no Código Civil de algo que já vinha acontecendo e se materializou da mesma forma como foi outras previsões que a gente tratou aqui que já estavam acontecendo e vem materializada de uma forma geral no Código Civil, porque de fato impacta a sociedade como um todo, né? E é importante que lá conste. Sim, sim. Essa alteração é essencial, né? Mas essa evolução tá muito boa, muito E tem interessante. uma alteração legal de ata notarial, né? No Sim, Código, nesse anteprojeto, na reforma. a notarial, ela veio, né, já como prova, né? Como antecipação de Uhum. prova, já no Código de Processo Civil. Agora, no Código Civil também está alterando. Essa ata notarial, ela veio para cuidar do digital, das redes sociais, dos atos Isso. negociais digitais. Ela veio para que ele não desapareça, né? Tanto algum problema que você tenha na mídia social, para que você embase algumas ações, né? Então você faz essa ata notarial, você consta, Uhum. vai fazer constatar os fatos ocorridos na mídia social, mensagem no WhatsApp. A ata notarial também serve para uso capião extrajudicial, Sim. até para a questão da alienação parental, questão de visita de menores. Então, era um instrumento muito interessante para o advogado, para ele antecipar provas. Ao invés de ele entrar com aquela medida lá no judiciário, olha, preciso de uma antecipação de provas, o oficial de justiça tem que ir lá. Né? Isso já aconteceu comigo na época que eu advoguei. Hoje você vai no cartório, antecipa aqueles fatos, consta nessa ata notarial e leva ao judiciário para ter a sua ação lá, a sua tutela antecipada, enfim. Então você antecipa, é um instrumento interessantíssimo. Essa questão até da política, da fake news, né? Das constatações Sim. de fake news, de sites. Então, é um instrumento que veio realmente para revolucionar e ajudar E ajudar, com o certeza. digital a sua materialização, Isso. né? Em processos, enfim, em todas as medidas cabíveis. Não, é porque a gente, esse tempo atrás, eu e o Chay, principalmente, teve um caso que a gente atuou, que o cliente chegou com um problema de WhatsApp e ele trouxe isso aqui de ata notarial pra gente. Foi. Tem que digitalizar tudo pra poder juntar no processo. Uma coisa que agora você vai eletronicamente. Eletronicamente, exatamente. Isso é maravilhoso. Nós tivemos até questão criminal, de mensagens que você acaba, né? Daí vai o contexto que as pessoas tiram lá, de algumas palavras, algumas frases da mensagem do WhatsApp, daí você faz de todo o celular ali, verifica tudo, e então isso é uma coisa moderna, uma coisa que veio para ajudar e vai ficar. Isso aí eu não tenho dúvida que será para sempre essa notarial. Você tinha comentado que essa questão do e-notariado ele veio com força no período da pandemia por meio de um decreto, uma portaria, o que foi? Foi uma resolução do Resolução, né? CNJ, juntamente com o Colégio Notarial. Essa proposta de reforma do Código Civil, vocês sentiram que ela aprofundou muito mais essa resolução? Ela deu mais corpo? Sim. Ou ela só
tá trazendo para a lei, materializou aquilo que já Eu dizia. ia questionar exatamente isso, até Não, pegando, está pra melhorando. poder te dar mais, trazer mais um pouco dessa resposta, porque minha pergunta ia ser mais ou menos nessa linha também. Se eles só copiaram e colaram essa resolução, ou se de fato teve esse aprofundamento e se faltou alguma coisa, né? Não, foi aprofundado Uhum. para a melhoria, né, do notariado, todos os atos digitais, extrajudicial, e ainda na discussão que tiver alguma coisa que faltar, será proposto na Câmara dos Deputados, no Senado, enfim. Eu acho que isso aí veio mesmo para modernizar e melhorar para a população em geral, essa questão do novo Código Civil. Vai ficar muito bom. Um dos pontos que a gente conversando aqui, que me veio à cabeça, acho que talvez agora a gente consiga implementar muito mais fácil para a população os smart contracts, né? Porque aí você Com certeza. vai ter, imagina, uma Já programação do seu contrato que ele é junto com o cartório já. Então, vai Integrado, né? funcionar totalmente integrado. Você vai programar um contrato, né, com TIA, então, com a sua linguagem ali, e ao final vai ser totalmente registrado e tá tudo registrado em cartório. Isso, não, exatamente. Já Entendeu? tem isso na lei do marco de garantias recente, nessa lei. Tem essa questão do smart contract e também tem a conta garantia. Que eu falei lá atrás, aquela questão que eu assino primeiro, deposito o valor. Agora você pode fazer o depósito da negociação do seu imóvel numa conta garantia que nós vamos administrar num banco oficial, que hoje é o Safra, né? E que daí, quando todos assinarem, toda a documentação estiver ok, daí que eu vou liberar o dinheiro. Já vou mandar Olha que o legal. dinheiro Isso. para o vendedor, para o comprador, para o intermediador do negócio, corretor de imóveis, para a prefeitura do ITBI ou para o ITCD, para o Estado. Então, nós Legal. vamos E aí Quem faz a é um distribuição caminho fazer no toda a só, né? distribuição. É um caminho Isso é só. legal. O que você tinha que fazer antes, levar cartório, prefeitura, né? Outro órgão. Agora você vai fazer um caminho só. Caminho só. Exatamente. Cara, Isso isso vai vem. otimiza super legal. muito Isso tempo, imagina. otimiza E dá mais os contratos segurança, né? digitais, os smart contracts. Sim. Otimiza todo. Então, quando o cartório der o ok, a gente distribui. Isso é feito nos Estados Unidos. Isso é feito nos Estados Unidos. Lá é dessa forma. E agora nós estamos trazendo essa evolução aqui para o Brasil. Então, na Legal. verdade, essa preparação toda é para o digital. Porque nós vamos intermediar toda essa transação, mesmo com o contrato. Porque mesmo sendo digital, que é mais fácil, mas as pessoas querem aquela garantia. Eu vou assinar e o dinheiro, mesmo no digital, vai continuar o mesmo Já é problema. o mesmo problema. Pô, deposito agora, não deposito, faço isso, faço aquilo. Então, nós vamos ser os intermediadores. O dinheiro ficará conosco e nós vamos distribuir. Você vê que legal. Isso é Da o... credibilidade Isso dos é cartórios Exatamente, para tranquilizar as pessoas. trazer a Exatamente. credibilidade do analógico para o digital. Mas aí o cartório atribuiu para si uma responsabilidade a mais, né? Exatamente. Legal. Porque daí vocês Exatamente. que fazem a distribuição, e isso gera segurança porque não tem risco de alguém não pagar, alguém ficar sem receber. E mesmo digitalmente. Mesmo as pessoas têm medo. digitalmente. Nos Estados Unidos são as seguradoras que fazem isso lá, né? Então, ele que distribui. Então, você deposita para essa conta, porque lá tudo é seguro, né? Tudo porque garante. Então, nossa garantia seremos nós. E aí nós vamos distribuir os valores. Super legal. Isso daí traz uma Que vai segurança a mais. corroborar os contratos digitais. Sim. Houve uma avocação de certas responsabilidades, mas de certa forma em substituição a outros nichos que o cartório está paulatinamente abandonando, né? Então, por exemplo, a questão de assinaturas digitais, substituindo o reconhecimento de firma. Vai acabar e virão outras atribuições para como ato notarial para conter o digital, para analisar o digital, que vai. Super legal. Isso aqui que eu acho mais interessante disso tudo é que os cartórios, você vê, eles estão passando por profundas mudanças, já tem pelo menos uns 10 anos. Uhum. A pandemia revolucionou o cartório como a gente conhece, mas ao mesmo tempo são as mudanças mais silenciosas. Porque as pessoas eles vão pouco ao cartório. Como você mesmo falou, às vezes para um registro de imóvel, é uma ou duas vezes na vida. Isso. As pessoas não vão com frequência.
Então, até no imaginário popular, muitas vezes ainda persiste aquela imagem do cartório do vou lá levar o documento, vou assinar, o cara vai bater carimbo, vai colar adesivo. Tá acabando tudo. Tem isso muita aí. gente que tem Tudo isso na digital. memória. Chega com a pastinha, né? Exato, chega com a pastinha. Por isso que eu falo, talvez tenha sido uma das mudanças mais silenciosas promovida Porém, pela mais significativas, né, e cara? mais significativa, promovida pela transformação digital. É. Porque não é algo que as pessoas usam com frequência, as pessoas usam quando precisa. Exatamente. Quando eu preciso transferir um imóvel, quando eu preciso registrar o meu filho, quando eu preciso registrar o meu casamento, quando eu preciso agora fazer um divórcio também, né? E nós estamos presentes desde o início da vida, da até pessoa, o final, se você analisar. Sim, Do meio, desde o nascimento, desde o até nascimento. a morte, no meio dos atos negociais que as pessoas fazem no dia a dia da sua vida. Sim. Então, nós somos presentes. E é silencioso e explanando aqui para vocês, nós estamos evoluindo juntamente com o digital, com o mundo digital. Nós não estamos ficando atrás, nós estamos evoluindo. Então, nós queremos acompanhar para suprir a necessidade, que haverá. Não tenha dúvida que nós ficaremos ali ajudando o digital, o mundo digital. Acredito que vai ser mais um elemento essencial, né, do meio digital. Com certeza. O notário não é o herói que a sociedade quer, o herói que a sociedade precisa. Obrigado, viu? Tá vendo? Não, eu falo assim. o Batman. Não, na verdade eu falo assim, as pessoas falam que nós somos um retrocesso, somos burocráticos. Na verdade, é um limite muito ali, pequeno ali entre a questão da segurança jurídica dos atos que a pessoa precisa para a sua vida, né? Da sua vida, na verdade. Desde o nascimento até a morte, ou da compra do seu sonho, da sua vida, que é do imóvel, e para outros fatores, divórcio, inventário, uma ata dessa evolução do celular, que você pode ser agredido, ou um negócio mal feito que você faz aqui, você vai precisar materializar o digital para que você tome as medidas. Então vai ajudar os advogados, vai ajudar a população. Mas essa digitalização... É o herói silencioso, gente, é o protetor. Segurança jurídica. Não, vamos Segurança dar o devido jurídica. crédito. Mas essa digitalização toda vai diminuir essa percepção de burocrático do cartório. Você pensa o seguinte, hoje, por exemplo, se a gente não tivesse o meio digital, eu sou nascido em Fortaleza. Então, para eu ter minha certidão de nascimento, eu tenho, se eu tiver aqui, ou eu vou no cartório em Fortaleza, né? Ou então eu tenho que vir aqui, o cartório daqui avisa o cartório de Fortaleza, eles acham lá, mandam pra cá. Última vez que eu fiz isso, esse processo demorou 9 dias. Ou você, pelo site hoje, Registro Civil, Agora você consegue. tira. Nós estamos nessa Entendeu? evolução também. Então você pensa, Você a faz evolução pelos digital, sites, ela... né? Você registra um ato. Hoje a Caixa Econômica, até a questão do digital, do contrato digital da Caixa Econômica, dos financiamentos, ela já encaminha pelo registro.org, justamente ao cartório de registro, que registra, porque ele tem força de escritura, né? O contrato da Caixa dos financiamentos imobiliários. Já encaminha direto lá e já faz. Se você foi ao cartório há 5 anos e se você vai hoje, é um outro mundo. ecossistema totalmente diferente. Não, essa situação que eu trouxe aqui, que eu falei aqui, que eu demorei 9 dias e eu ainda veio com o nome errado. Isso tem uns 8, 9 anos, mais ou menos. Isso. Entendeu? Não faz Outra muito tempo. estrutura. Hoje em dia é totalmente diferente. né? Hoje Mas a gente tem em geral, a palavra burocrático, ela tem uma perspectiva negativa, só que ela é extremamente importante. Né? Quando a gente fala de burocracia, é que eu acho que caiu no jargão popular, jargão que você é popular. burocrático. É que as pessoas confundem burocracia com os vícios da burocracia. Exato. Isso, tem olha, diferença. falou tudo, doutor. É isso aí. Porque assim, a burocracia ela é importante na administração pública, na seara privada, na questão dos cartórios, porque ela faz com que o processo seja auditável. Né? Então eu tenho toda a trilha daquele procedimento e, portanto, aquilo traz uma transparência.
agência, né? Ainda que não seja público, enfim, mas para aquela área específica, para aquela atuação, eu tenho uma trilha auditável, que eu sei de onde veio, para onde vai, para quem foi, como foi Exatamente. feito, quem foi o servidor que fez, que assinou. Então, a burocracia, ela é extremamente importante, né? Só que ela tem a perspectiva dos vícios da burocracia. E nós somos delegatários do poder público e temos que cumprir a lei. Sim. Nós cumprimos a lei, nós não fazendo do nada fazendo a escritura. Nós temos que a corregedoria, a lei do direito notarial registral, enfim. Nós não somos burocratas. Se a lei a gente só cumpre os requisitos. Gente, acabou o nosso tempo. Precisamos ir para as considerações finais. Eu tenho uma consideração final que é uma ressalva e um pedido para as pessoas de não confundirem a burocracia com os vícios, né? E hoje em dia as pessoas até dizem uma burocracia burra. Isso. Né? A gente ouve muito essa expressão, porque se a gente for pensar com honestidade, com sinceridade, a burocracia, ela é muito mais ligada à compliance, à auditoria, à segurança jurídica, a um processo auditável. Por causa dessa segurança, né? Os vícios é que comprometem o nosso dia a dia e que nos tiram do nosso sério, né? Sério, né? Realmente. Mas o que é necessário tem que ser feito e tem que ser respeitado. Até porque um dos princípios básicos da administração é da eficiência administrativa, né? Exatamente. Agora, quando se compromete a eficiência em prol da forma, sem, né, que outros princípios sejam sopesados, aí sim a gente tem um problema com os vícios, né? Mas a gente tem que dar o devido crédito e respeito. E fica aqui minha admiração pelos Batmans mundo afora. Pelos Batmans brasileiros, os cartórios, doutor Eli. Muito obrigada, foi o máximo o nosso bate-papo. Eu que agradeço o convite de todos aqui, obrigado. E estou sempre à disposição a tirar qualquer dúvida aqui de vocês, ou dos ouvintes, dos telespectadores também, de vocês aí. Eu sempre estarei aqui, o que for necessário, e também estou nas redes sociais, Eli Hayashi ou Cartório Hayashi. O que vocês precisarem de dúvida, estarei ali para dirimi-las. Perfeito. E é isso aí, pessoal. Não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais, @contro_out_law, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no TikTok. Muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima e fui.